galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje trouxe pra vocês um compilado de leituras de uma mesma autora e hoje eu vou comentar com vocês sobre 6 leituras que eu fiz da Agatha Christie. Pra quem não conhece, a Agatha Christie ela nasceu lá em 1890 e ela tem quase 100 livros publicados durante toda a sua trajetória. Foi uma mulher que tem um grande acervo histórico e cultural do que ela escreveu. Ela marcou gerações, ela foi pioneira popularmente porque ela foi uma das primeiras autoras reconhecidas popularmente, que teve seu talento reconhecido, que fez muito sucesso e ela tá presente até hoje. Então o que acontece, gente? Eu decidi ler alguns livros dessa autora e vou comentar com vocês. O que acontece também, gente, a Agatha Christie pra mim ela é uma autora muito confortável. Pra quem não sabe, a Agatha Christie ela escreve livros de suspense policial. Então, basicamente, temos sempre um assassinato que aconteceu e, assim, acontece de N formas diferentes em cada um desses livros. Então, vamos ter um detetive investigando o que aconteceu. Temos ali também o envolvimento da polícia, mas assim, o foco principal é na investigação desse tal detetive. Então, a maioria dos livros dela tem como protagonista o detetive Hercule Poirot, que ele tá em quase todos os livros, e a maioria dos livros que eu li, ele também é o protagonista, mas a gente de vez em quando também tem a Mrs. Mason em algumas dessas investigações. Eles têm visões completamente diferentes, e as formas e maneiras de investigar são completamente distintas, e eu vou comentar com vocês cada um deles. Como eu falei, a Agatha Christie pra mim ela é uma autora confortável, é um livro confortável, porque eu já sei o que eu vou encontrar nessa leitura, mesmo tendo sempre um plot, uma descoberta diferente, uma forma de investigação diferente, mas eu já vou previamente sabendo o que basicamente eu vou encontrar naquele livro e eu nunca me decepciono. Então, assim, sempre quando eu tô, como eu falei, numa ressaca literária, ou quando eu quero ler uma coisa leve, então eu sempre acabo indo ao encontro de Agatha Christie. Então, gente, eu quero fazer alguns alertas. O que acontece, gente? Eu vou dar uma resenha básica de cada um desses livros. Vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei, qual foi a minha visão, qual foi a minha opinião, como é que foi a minha experiência de leitura de cada um deles. E no fim eu vou ranquear qual foi o meu favorito e qual o que eu gostei mais ou menos. E o que acontece, gente? Não precisa se preocupar porque esse vídeo não tem spoiler de nenhum dos 6 livros. Então vamos lá ao que interessa. O primeiro livro que eu li dessa autora foi O Assassinato no Expresso do Oriente, que é o livro mais conhecido dela, popularmente consagrado, todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar desse livro. O que acontece, gente, ele também tem adaptações para o cinema, então faz esse livro ser ainda mais popular. E quando a gente, então, decidi começar a ler a Agatha Christie por esse livro. Então, O Assassinato no Expresso do Oriente, a gente vai ter como protagonista o Hercule Poirot. E o que acontece, gente, ele tá indo fazer uma viagem dentro do Expresso do Oriente, que é um trem que faz uma trajetória. E o que acontece, gente, vai acontecer uma nevasca no meio do caminho, que vai fazer que o trem, ele pare, ele fique engessado ali, até que essa nevasca, ela passe para o trem conseguir concluir a sua viagem. O que acontece, gente, eles vão ficar parados naquele trem durante uma noite, e vai acontecer um assassinato dentro daquele trem. E assim, gente, o Hercule Poirot, ele não tava querendo, assim, investigar nada, que ele é um detetive particular, mas ele não tava querendo investigar nada, ele queria só passar, ele só queria chegar no seu objetivo, fazer a sua viagem. Mas assim, esse fato acontece, ele começa a investigar cada um dos possíveis e prováveis culpados, porque esse cara, ele morreu de uma maneira assim muito trágica. Ele recebeu um monte de facada e assim, meio que não tinha, e meio que assim, tinha que ser alguém que estava dentro daquele trem, porque ele estava no meio de uma nevasca, entalado aquele trem, então ninguém saiu, ninguém entrou, então o suspeito estava dentro daquele lugar. Então ele começa a investigar, fazer interrogatórios, compactar pistas, e assim que essa história vai se desenvolver até o final. Então, gente, eu acho que o livro, ele te envolve bastante, você fica com vontade de ler para saber o que vai acontecer, porque o Hercule Poirot, ele começa a investigar todo mundo, a fazer várias possibilidades e investigações de passado desses possíveis suspeitos e histórias que não batem, coisas que não fazem sentido. Então ele começa a juntar, e eu particularmente eu demorei um pouco para solucionar o caso, mas antes do final eu já tinha essa suspeita que poderia ser esse possível final da história. Então assim, eu acho que é um livro que te prende, que você fica querendo saber o que vai acontecer, que você fica, meu Deus, gente, mas como que não é fulano, como que não é ciclano? Tem que ter alguma história, tem que ter um gancho ali no meio da história, e que faz a gente querer ler esse livro até o final. Uma característica que me desanima nesse livro é que ele
assim, gente, questões sociais da época. A Agatha Christie, como eu falei, ela nasceu lá em 1890, então esse livro ele é cercado de estereótipos. E isso a gente também vai encontrar em alguns dos outros livros dessa autora. Então a gente tem o italiano, a gente tem a pessoa que vem da América do Sul, aí a gente tem o hispânico, aí a gente tem o inglês, e assim, cheio de estereótipos esse livro. Inclusive o próprio Detetive Poirot, ele tá cheio de estereótipos. Então isso me incomodou um pouco durante a leitura, mas também isso acontece nos outros livros da Agatha Christie. Então, mais um livro que eu li da Agatha Christie foi Os Cinco Porquinhos. E o que vai acontecer, gente? A gente vai ter a Carla. A Carla é uma menina de 20 e poucos anos e aconteceu um fato muito pesado na vida dela quando ainda ela era criança. O que aconteceu, gente? O pai dela foi assassinado e a mãe dela foi presa e culpada de ter cometido aquele crime. Sendo que alguns anos depois, antes da mãe morrer dentro da cadeia, ela manda uma carta pra Carla contando que ela era inocente. E o que acontece, gente? A Carla, essa menina, ela decide contratar os serviços do detetive Poirot para que ele investigue esse caso e que descubra se a mãe dela fez ou não fez aquilo. Então, o que o detetive Poirot ele vai fazer? Ele vai reviver esse caso anos depois, mais de 10 anos depois do caso ter acontecido, e ele vai investigar os 5 principais suspeitos de terem cometido aquele crime que não seja a mãe dessa menina. Então a gente vai acompanhar o detetive Poirot, ele indo atrás das pessoas, querendo saber como é que era o passado delas, o que elas estavam fazendo no dia do crime, se poderia ter existido algum tipo de complô entre esses 5 protagonistas. Então ele começa a investigar, interrogar cada um deles, juntar algumas pistas e a gente vai se desenvolvendo aqui nessa história. Eu particularmente achei que eu já sabia o final, assim, com muita antecedência. Eu já saquei logo, mas é um livro que também te prende, você quer saber o final, você quer saber o que aconteceu, você quer confirmar as suas suspeitas, mas eu particularmente não achei esse livro um dos meus favoritos. Esse livro, porque justamente eu já suspeitava de quem poderia ser o possível assassino. Mais um que eu vou comentar com vocês foi depois do funeral da Agatha Christie, que também é uma história bastante interessante. E o que acontece, gente? Depois do funeral, basicamente, a gente vai ter um membro de uma família bastante rica, ele morreu e vai ter esse funeral, onde vai todo mundo lá prestigiar os últimos dias desse membro importante da família. O que acontece, gente? Vai acontecer uma mulher, essa mulher, ela é a irmã desse cara que morreu. O que acontece? Ela vai, tipo assim, jogar umas piadas, dar meio que um surto de que provavelmente essa pessoa teria morrido, mas não de causas naturais, mas sim que foi assassinado. Isso acaba gerando algumas intrigas familiares, mas ninguém dá muita bola pra essa mulher porque chamam ela de louca. O que vai acontecer, gente? Alguns dias depois, passam-se alguns dias, e o que acontece? Essa mulher, ela é encontrada morta. Mas ela é encontrada morta de uma maneira, assim, muito pesada e de uma maneira bastante agressiva, e que pode ser que tenha sido de uma maneira, assim, pra tentar calar essa mulher. E o que acontece, gente? O advogado dessa família, que é uma família muito rica, como eu falei, ele vai contratar os serviços do detetive Poirot para que ele investigue o que de fato aconteceu. Se a morte daquele membro da família foi de causas naturais ou se foi um assassinato, e por que aquela mulher ela foi encontrada daquele jeito, de uma maneira muito trágica. E é a partir daí que essa história vai se desenvolver. Eu acho que o interessante desse livro é que o detetive Poirot, ele meio que se infiltra ali naquela família. Ele não se revela como um detetive. Ele vai ali e fala: eu sou o detetive Poirot e eu vou interrogar vocês pra saber o que aconteceu. Ele não faz isso. Eu acho que esse é o plus desse livro e que faz ele se tornar mais interessante, porque o detetive Poirot, ele se infiltra ali naquelas pessoas, no dia a dia daquelas pessoas, daquela família, e começa a investigar de uma maneira mais sutil. Então esse que foi o mais interessante e que faz esse livro se destacar um pouco dos outros livros da Agatha Christie, que seguiam um padrão que eu já estava meio que acostumada. Então, gente, como eu falei, eu gostei desse diferencial do livro e que faz ele se destacar um pouco mais. Mais um que eu vou comentar com vocês é sobre o incidente da bola de cachorro. E o que acontece, gente? Esse livro não é, na verdade, um livro, ele é um conto. O que acontece? Tem uma história bem interessante por trás disso, porque a Agatha Christie, ela já morreu tem muitos anos. E, na verdade, essa história, esse conto aqui, que tem menos de 50 páginas, o que vai acontecer? Ela só foi encontrada em 2004. Em 2004, eles encontraram um acervo gigantesco de mais de 70
cadernos de obras que a Agatha Christie escreveu. Então, eles pegaram algumas dessas obras e republicaram como contos. E assim, gente, é super interessante a quantidade de coisas que essa mulher escreveu, a quantidade de criatividade que essa mulher tinha de trazer assassinatos diferentes. E assim, gente, basicamente, a gente também vai encontrar... Esse livro também não dá pra contar muita coisa, porque senão você acaba revelando. Mas é basicamente uma senhora, ela manda uma carta pro detetive Poirot pedindo, né, que ele venha ao encontro dela para ela poder conversar e, quem sabe, né, contratar pra fazer uma investigação, porque aconteceu de ela encontrar uma bola de um cachorro muito estranha. Então ela manda essa carta, esse cara vai ao encontro dessa mulher, e o que aconteceu, gente, essa mulher morreu. E o detetive Poirot, ele fica muito intrigado. Por que essa mulher me mandou essa carta e depois ela aparece morta? E a partir daí que essa história vai se desenvolver toda a investigação que o detetive Poirot, ele vai de encontro para saber o que tem a ver essa bola de cachorro com essa mulher, como que aconteceu, como ela foi encontrada morta. Então esse que é o interessante. Então é super rápido, é um conto de 50 páginas. E no final desse livro ele tem algumas, contando um pouco como eles acharam essas obras, esses mais de 70 cadernos de obras que a Agatha Christie escreveu e que não foram publicadas. Eles também fazem uma observação que o incidente da bola do cachorro, ela serviu como inspiração para outros livros que a Agatha Christie escreveu também. Mas um que eu vou contar para vocês é Um Corpo na Biblioteca. E o que acontece, gente? Esse livro é um livro também que eu fiquei bastante intrigada com o que aconteceu e eu não consegui desvendar quem era o possível assassino. Então acho que é interessante também. E também esse livro também é um dos mais conhecidos, ele tem até adaptação para o cinema também. O que acontece, gente? Um Corpo na Biblioteca, a gente vai encontrar uma moça. Ela é encontrada de uma maneira muito estranha e morta dentro daquela biblioteca. E o que acontece, gente? Ninguém, tipo assim, os donos daquela casa, os donos daquela propriedade, elas nem conheciam essa mulher. Então isso que é o mais interessante nessa história e o que vai ter várias resoluções e reviravoltas. Eu acho que esse é um diferencial desse livro, como eu falei nos outros livros anteriores, quem era o protagonista era o Hercule Poirot como detetive, sendo que nessa história aqui, quem é que vai investigar, além da história da polícia investigando o caso, a gente também vai ter a investigação da Mrs. Mason. O que acontece, gente? Ela é amiga da família, né, da família que tinha essa propriedade, e ela é convidada a investigar. E assim, gente, esse que é o diferencial, eu acho que trouxe uma vivacidade diferente para os meus livros da Agatha Christie, porque a gente já está acostumado, como eu falei, com o estilo de investigação do detetive Poirot, que é basicamente ele querendo entender o caso, indo de cada um dos suspeitos, indo nos lugares que essas pessoas foram encontradas, investigando as situações e as circunstâncias que esse corpo foi encontrado e todos os principais suspeitos. Então a gente tem esse fio de meada básica dos casos do detetive Poirot. Sendo que a Mrs. Mason, ela é completamente diferente. A lógica dela é completamente diferente do que a gente já está acostumado. Então ela começa a investigar ali e o mais engraçado, assim, até o diferencial, como eu falei, é que ela, em alguns momentos, ela não tem aquela básica do detetive Poirot de ir até as pessoas e interrogá-las. Ela vai fazendo uma questão de lógica, ela vai, assim, pegando pistas, sem, assim, demonstrar muitas coisas, sabe? O que acontece, gente? Em alguns momentos até a gente acha engraçado, por quê? Porque parece que ela não tá fazendo nada. Porque parece que meio que essa investigação tá indo pra frente, que não vai ter muito resultado que ela tá fazendo. Mas depois, no final, ela traz toda uma resolução e toda uma reviravolta do caso. E esse é um caso interessante porque coisas vão acontecendo ao decorrer da história. Vai ter uma questão de herança de família também. Um caso que aconteceu anterior que está ligado diretamente com essa menina que foi encontrada morta. A gente vai ter mais resoluções, mais reviravoltas no decorrer da história. E a Mrs. Mason tá ali para juntar tudo, fazer aquele apanhadão e representar. Então acho que esse é o plus desse livro, o que faz o diferencial é porque a gente tem uma protagonista diferente com um outro estilo de investigação e que também faz esse livro valer super a pena. E para finalizar essa lista de todos os livros, dos 6 livros que eu li de Agatha Christie, e esse foi um livro recente, foi o meu último livro, o último contato com essa autora, e que eu também gostei bastante. Eu estou falando de
Os Crimes ABC, que de novo a gente vai voltar com as investigações do Hercule Poirot. Sendo que aqui a gente tem um outro cenário, porque o que acontece, gente? O detetive Poirot, ele tá indo pra se aposentar, ele já tá um senhor, ele quer ficar tranquilo e sem grandes resoluções, ele quer ficar de boa. O que acontece, gente? Vai aparecer uma carta na casa dele contando um enigma e ele fica se questionando muito. O que essa carta tem a ver? Não faz o mínimo de sentido, sabe? No final ele é assinado como ABC e ninguém entende direito o que tá acontecendo. Ele fica meio intrigado, mas ele aposta e ele tem ali uma intuição de que provavelmente vai acontecer um crime e que ele torce para que isso de fato não aconteça, mas infelizmente, né, não é isso que vai acontecer. E o que acontece, gente? Basicamente a gente vai ter agora a investigação, a gente vai encontrar um caso de uma moça, vai encontrar o caso de uma mulher que foi encontrada morta de uma maneira assim bastante intrigante. De cara a polícia já quer culpar o ex-marido dela e assim o Hercule acha tudo muito óbvio e ele espera que as coisas, ele comece a sua investigação particular. O que acontece, gente? Um outro caso vai acontecer e a partir daí que ele começa a juntar as informações. O que acontece, gente? A primeira vítima, ela tinha um nome começado com a letra A. E o lugar onde ela morreu, a cidade ali, a rua, também começava com a letra A. E o que vai acontecer, gente? Na segunda vítima que vai acontecer, ela começa com a letra B. O nome dela começa com a letra B, o sobrenome dela também começa com a letra B. E o lugar, o bairro, a rua onde ela morava não, onde ela foi encontrada morta também começava com a letra B. E é a partir daí que ele começa a juntar os fatos de que casos estão acontecendo e casos de assassinato estão acontecendo. E eles têm uma lógica de matar pessoas com a letra do alfabeto. Por isso que é os crimes ABC. Então a gente vai ter uma vítima do C, aí até a vítima, a quarta vítima, que sai um pouco do padrão. Então eu acho interessante esse livro também porque a resolução da polícia é muito assim, clássica, né? Eles querem achar um culpado, porque já virou um crime bastante conhecido e bastante divulgado nas mídias. E o que acontece, gente? Eles querem solucionar esse caso, então eles acham uma pessoa, sendo que aí o Hercule Poirot, ele chega pra dar aquela resolução bem assim, aquela resolução cheia de detalhes, cheia de provas, aquela resolução que eu acho que é muito interessante porque as coisas estão na nossa cara e que ele enxerga além. O poder de dedução dele é muito interessante. Por isso que faz que o Hercule Poirot seja um dos maiores protagonistas, né, dos casos de Agatha Christie. Por isso que ele tá sempre ali, porque ele é um verdadeiro diferencial. O livro só acontece por causa do desenvolvimento desse personagem. Então é isso, gente. Esses foram os 6 contatos que eu tive com a Agatha Christie. E eu dividi um pouco com vocês. E agora eu vou contar qual foi meu favorito, qual eu achei mais ou menos. Então vamos logo. O que eu mais gostei foi o meu primeiro contato, que foi com o Assassinato no Expresso do Oriente. De fato, foi um livro que eu gostei muito do final. O final, a resolução dele é muito legal. Eu tenho uma ressalva para fazer, que é o filme. Eu só assisti o filme de 2017, se eu não me engano. E eu particularmente não gosto muito daquele filme. Eu acho a resolução muito boa. Ele é parecido, assim, na medida do possível, ele é bem parecido com o livro, sendo que eles mudam o final. Então isso também me incomodou bastante e que me fez desanimar um pouco com o filme. Mas o livro, ele é o meu favorito até o momento. Mas o que eu gostei bastante foi do Crimes ABC, foi o meu segundo favorito por causa de toda a resolução, sabe? Porque parece que tá tudo muito óbvio, tá na nossa cara, mas na verdade o detetive Poirot chega pra dar aquela resolução que faz que o final seja muito bom e que eu gostei bastante. Foi Os 5 Porquinhos, foi o terceiro que eu gostei. Apesar de eu já suspeitar de qual seria a possível resolução, não foi um livro que me chocou tanto, mas eu gostei muito da resolução e toda a trajetória, sabe? A motivação de ser um caso de uma menina que teve um passado muito pesado, do pai ter sido assassinado, a mãe ter sido culpada. Então essa resolução, todo o propósito que é feito por trás desse livro tornou o livro muito mais interessante, as motivações dos personagens também. É um livro que te deixa dividido, mas eu particularmente já suspeitava de quem poderia ter sido. Mas isso não fez me desanimar da história, sabe? Apesar de eu já suspeitar, eu acho que toda a resolução do livro, de como ele é construído, é muito legal.
Mais um, o quarto que fica em quarto lugar é Um Corpo na Biblioteca, porque ele acontece fatos ali que eu não tava esperando, sabe? Por que que aquela menina, ela tava naquele lugar, apesar dos donos da casa não saberem da existência dessa menina, e todas as resoluções que são feitas, os links que são feitos, é muito, muito interessante. Então esse livro também fica em quarto lugar. Em quinto lugar, eu deixo Depois do Funeral. Apesar de ter um plus a mais, que é o detetive Poirot está investigando, ele está no meio da história, mesmo assim eu não achei que foi o meu favorito, eu acho que os outros superaram um pouco mais. E para finalizar, eu deixo aqui o conto em sexto lugar, que é o incidente da bola de cachorro, que fica aqui e no meu sexto lugar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de todo esse panorama geral de leituras que eu fiz dessa autora, que eu gosto bastante. Como eu falei, eu tenho algumas ressalvas. Ela tem uma característica, acho que é social, muito da época, dela ser um pouco cheia de estereótipos. Tem alguns livros dela que tiveram polêmicas, que quem sabe no próximo vídeo eu venho trazendo aqui. Mais pra frente pretendo trazer mais um vídeo com essa autora, porque é uma autora que particularmente eu gosto bastante, que me faz sair de uma ressaca literária. Eu já vou ao encontro desse livro procurando o que ela tá de proposta a apresentar pra gente. Então, assim, esse fica o alerta. A galera aí que não gosta de investigação policial. Se você não gosta de investigação policial, você nem comece os livros da Agatha Christie, que você não vai gostar. Se você não gosta daquela... A Agatha Christie, ela tem um padrão. Não tem isso, não tem como não falar isso, essa observação. Ela tem sim um padrão, que é um caso aconteceu e temos um investigador ali querendo juntar todas as pontas soltas do caso. A gente tem isso até a resolução no final. Então a gente tem isso, é isso que você vai encontrar nos livros da Agatha Christie. É claro que os livros, eles são diferentes um do outro, as resoluções são diferentes, os casos são diferentes, como eu apresentei cada um deles, mas é isso que você vai encontrar. Então, se você não gosta dessa característica, se você gosta mais de um thriller psicológico, se você gosta mais de se você não gosta de investigação, nem vai de encontro da Agatha Christie, que você não vai gostar. Então, gente, é isso, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @meajudelino, gente. Beijo e até o próximo vídeo.